gente, bom dia, feliz sábado a todos. Eu espero que seja um dia muito feliz, né? E que Deus possa responder para você, oração, trazer bênçãos aí que você tenha necessidade na sua vida. Hoje o nosso texto foi escrito pela Art Stenbakken e ela trouxe um Salmo 68, verso 11, muito interessante. O Senhor deu a palavra e grande é o exército das mensageiras das boas novas. E ela vem comentando como de repente a gente lê um texto e não percebe uma coisa, e lá de repente um dia você está lendo esse trecho, né? E as palavras assim saltam aos olhos e parece que aquilo tudo faz sentido. E ela diz que isso ocorreu quando ela leu esse texto que eu acabei de falar para você aqui, do Salmo 68, 19. E aí ela foi estudar uma edição de ano bíblico da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que inclui uma parte no Antigo e do Novo Testamento, um salmo e um ou dois versículos de Provérbios. E ela leu o salmo, esse aqui, né, o verso 11, e diz assim, aí a versão diferente fala, e muitas mulheres levaram esta notícia. É claro que ela foi pegar e conferir ali na nota de rodapé que muitas bíblias têm, e dizia assim, uma multidão de mulheres, né, que levou a notícia. Aí ela ficou pensando, puxa, nunca li esse texto dessa maneira. Aí ela foi verificar outras versões e ela descobriu que 4 das traduções mais respeitadas e algumas menos conhecidas também dizem mulheres ou mensageiras nesse texto. Uma outra versão tem mulheres na nota de rodapé. E outras 2 mencionam apenas uma companhia ou uma multidão ali naquela nota de rodapé. Tá? Deixa eu explicar para você. Há várias bíblias que você tem uns numerozinhos pequenininhos ali, e esses numerozinhos pequenininhos também você vai encontrar lá embaixo, na parte de baixo da Bíblia. Então, o númerozinho de cima do versículo, que está no meio do versículo, ele tem um númerozinho correspondente aqui embaixo, nessa nota de rodapé. E que ele traz algum tipo de explicação, ou enfim, e foi o que ela estava fazendo. E é uma coisa interessante para a gente fazer quando a gente lê a Bíblia, né? E aí ficou imaginando o que poderia acontecer se, de repente, uma multidão, um exército de mulheres, saísse para anunciar qualquer coisa. E o texto diz, em algumas versões, que saiu para anunciar a boa notícia, uma boa notícia. A gente sabe que a boa nova é o Evangelho, né? Então, vamos agora avaliar nesse sentido. Já pensou se uma multidão, um exército de mulheres saísse para espalhar a palavra de Deus? Aí a Ardes fala que, quando ela leu esse texto, ela se lembrou de Rosa Otis. A Rosa Otis foi a primeira líder assim, oficial do departamento do Ministério da Mulher dentro da Igreja Adventista. Ela era uma mulher visionária. E foi ela que começou esta série de livros aqui para todas as mulheres e famílias também poderem ler a cada dia. E uma vez ela disse, num tom até de brincadeira, para Ardes o seguinte, se você quisesse que uma notícia se espalhasse, você poderia telefonar ou contar apenas para uma mulher e essa notícia se espalharia, né? Essa verdade poderia ser usada, falada sobre Jesus rapidamente. Ou seja, a gente gosta de falar, as mulheres falam muito mais do que os homens. Então, ela está trazendo essa possibilidade, essa característica de que a gente use o dom da palavra para compartilhar sobre Jesus. O Salmo 68 é um salmo de Davi, suplicando a Deus que salve o povo. E Davi louva a Deus porque ele é o pai dos órfãos, é o defensor das viúvas. E além disso, ele cuida dos solitários, colocando os solitários em famílias, libertando os prisioneiros, livrando eles de tudo aquilo que eles estão presos, né? Enfim, Davi depois acaba louvando a Deus porque o Senhor o guiou e guiou o povo de Israel de uma forma muito poderosa pelo deserto até a terra prometida. Posteriormente, o povo também se estabeleceu em paz na terra que o Senhor havia prometido a eles. Deus, Ele dá a sua palavra e as mulheres devem sair para proclamar essa palavra. E assim tem que ser conosco também, né? Quando a gente enfrenta um inimigo, mas se a gente serve ao nosso Deus poderoso, que já venceu tudo, a gente pode ter certeza que a gente vai vencer se Deus estiver conosco. Um Deus que cuida do seu povo, cuida dos seus filhos, cuida das suas filhas. É sobre esse Deus que a gente deve compartilhar com as pessoas. Não importa a idade,
não importa a condição social, a escolaridade, nós temos a habilidade da comunicação e isso deve trazer para nós a responsabilidade de proclamar a respeito desse Deus às pessoas. Combinado? Vamos orar? Senhor, obrigado pela boa nova da salvação que o Senhor nos manda por meio de Cristo Jesus e nos ajude, Senhor Deus, a formarmos um grande exército de pessoas que, ao entender esse evangelho, compartilham ele com as outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia. Até amanhã.